boa tarde. Nosso programa da hora está começando. Em abril, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, autorizou o reajuste médio de 11,25% na tarifa de energia da Coelce, a Companhia Energética do Ceará, o que não agradou nada à população. Este episódio levantou muitos questionamentos. Várias entidades e instituições se mobilizaram para impedir esse aumento. Infelizmente, ainda não foi possível. A Coelce alegou vários motivos para esse aumento, entre eles, culpou o modelo do setor elétrico brasileiro e o operador nacional do sistema elétrico pela compra da central geradora termoelétrica de Fortaleza. Mas a relação entre a geradora de energia, a termoelétrica, a central geradora termoelétrica de Fortaleza e a concessionária distribuidora, a Coelce, apresenta fortes indícios de abuso de poder econômico em ambiente de monopólio. Além disso, a Coelce é uma das empresas mais lucrativas do estado do Ceará. Então, para que esse aumento tão grande? Será que era realmente necessário? Todos esses questionamentos foram levantados pela população e por várias entidades, OAB, o PROCON, o Ministério Público. Então, para conversar um pouco hoje sobre essa concorrência desleal e o monopólio da Coelce, nós contamos aqui com a participação de Carlos Anísio Gomes Bastos, que é representante da Câmara de Engenharia do CREA aqui no Ceará. Boa tarde. Também contamos com Irã Menezes, que é projetista e consultor técnico na área de engenharia elétrica. Boa tarde. Boa tarde. Contamos também com Carlos Lima Verde, que é arquiteto, coordenador do Grupo Técnico de Acessibilidade do CREA e professor de Urbanismo e Meio Ambiente da Unifor. Boa tarde. Boa tarde. E também com Tereza Neumann, que é presidente do Sindicato dos Engenheiros do Ceará. Boa tarde, Tereza. Então, como nós falamos, essa concorrência desleal e esse monopólio da Coelce. Eu queria começar sabendo a opinião de vocês a respeito desse assunto. Carlos, qual seria a sua? Eu, como representante do CREA na área da Câmara de Engenharia, a gente está muito preocupado justamente porque isso está afetando muitos profissionais e as empresas do Ceará. Principalmente os profissionais liberais que vivem desse serviço executado hoje pela Coelce Plus, que chama Coelce Plus, que é uma parte da Coelce, entendeu? Então isso aí tem prejudicado muito a gente no CREA, e juntamente com a nossa presidente do sindicato, tem se preocupado bastante nessa área de concorrência, principalmente de leal, porque a gente acha que a Coelce deveria trabalhar na área de distribuição como ela anteriormente trabalhava. Distribuição, a parte de alta tensão até a subestação, até o transformador. A partir daí, os profissionais é que entrariam nessa área. A minha posição é essa. A gente não observa isso, Ela está atuando em vários setores. Irã? A Coelce tem promovido uma concorrência desleal e predatória para com os profissionais do estado do Ceará e para com as empresas que trabalham na área de engenharia elétrica. Não só na área de engenharia elétrica, como várias outras áreas que ela tem atuado. Sistema de ar-condicionado, agronomia, tudo hoje a Coelce faz e vende. Eu enumerei alguns itens que poderiam ser discutidos aqui, tá certo? E fica a critério de vocês tentar querer, tá certo? Conhecer mais alguma coisa. Por exemplo, situação do CREA, situação da Coelce junto ao CREA, tá certo? E anotações de responsabilidade técnica que todos os profissionais são obrigados a fazer. Aprovação de projetos. Todos os projetos são aprovados junto à Coelce. Normas. Hoje nós temos a ABNT e temos uma Coelce que emite normas, tá certo? Que regulamenta a situação superior à própria norma, a norma brasileira. Descumprimento das próprias normas. Ela emite as normas, exige dos profissionais, tá? E descumpre, tá certo? Venda de material e venda de serviço, tá certo? O sistema de cobrar multa dentro da conta de energia de fator de potência, que não é o mesmo sistema dado para o profissional liberal, né? E temos ainda, tá certo? Que é para mim uma das grandes coisas da concorrência desleal, que é o grande indício de sonegação de impostos no estado do Ceará. Complicado, hein? Tereza, a tua concepção? Não, esse questionamento que nós estamos fazendo com relação a esse trabalho, esses serviços que a Coelce vem executando no estado do Ceará, são serviços extras. É bom que fique bem caracterizado como serviços de engenharia,
né, os serviços da área tecnológica, porque envolve não só da engenharia, mas da arquitetura, da geologia, da geografia, envolve todos os profissionais. São atividades que qualquer profissional deveria estar executando. E hoje estão sendo executados pela Coelce. Então, são serviços extra-concessão. Além de toda essa lucratividade que ela tem por ser a concessionária de energia por uma concessão pública, ela ainda executa serviços que são extra-concessão, né? E que está causando uma série de problemas para os profissionais e para as empresas. Então, o que é que acontece? E essa questão foi levantada em 2007, numa audiência da ANEEL com a ARCE aqui em Fortaleza. Em 2008, nós voltamos a informar as mesmas questões que estavam agora sendo realizadas com mais intensidade. E de lá para cá, nós temos tomado atitudes unindo as entidades. Hoje nós já somos 21 entidades que estão lutando para que a Coelce deixe de ser uma executora de serviços na área tecnológica, mas que ela passe a ser uma excelente distribuidora de energia por conta da concessão pública. Então, essa é a nossa luta, né? Nós, ao longo da discussão, nós temos alguns assuntos para citar, mas, assim, nós entramos com denúncia na ANEEL, na ARCE, no Ministério da Justiça em Brasília, já está na CAD, né? E todos esses órgãos estão fazendo as suas averiguações, né? Inclusive, nós já temos alguns pareceres, né, da própria ARCE, que é fruto das nossas denúncias, e nós estamos realmente dispostos a ficar lutando para que o mercado de trabalho volte a ser o mercado de trabalho dos profissionais da área tecnológica e também das empresas no estado do Ceará, né? Os profissionais realmente, nós precisamos disso para a economia do estado, porque nós vivemos no estado do Ceará, nós trazemos receitas para o estado do Ceará, né? Somos a maioria cearenses, né? Então, as receitas ficam no estado do Ceará. E diga-se de passagem que a Coelce é uma empresa estrangeira, né? Com certeza. Pois é. Carlos, a tua opinião a respeito do assunto? Bem, além da minha preocupação dos meus 3 colegas, por quanto eu já leciono há 30 anos nas engenharias e na arquitetura, eu tenho também a preocupação com a questão da cidade, da poluição da cidade e dos acessos universais na cidade, não é? Nós já participamos de algumas audiências públicas mostrando a interferência tanto na questão visual quanto na questão física, por quanto nós temos pessoas idosas que circulam na cidade, nós temos cadeirantes, moletantes, temos pessoas com dificuldade de locomoção na cidade e há uma certa interferência, tanto no campo visual como no campo físico, não é? Dos procedimentos utilizados pela Coelce. Então, nós estamos bastante preocupados. E a questão de favelização da cidade está, assim, a olhos vistos. A gente vê isso não só em Fortaleza, mas a gente vê no interior todo, onde eu já fui secretário em várias cidades do interior e observei isso. A coisa não está de acordo com os trâmites legais. Tem alguma coisa aí errada no meio dessa história toda. Então, precisamos mostrar, né, o que está de errado. A gente sabe que a Coelce, além dela executar o serviço, ela normatizar, ela também fiscaliza. Como que fica essa questão? Esse aqui é o grande embrulho da história, né? Porque quem executa o projeto, quem normaliza, cria resoluções toda hora. A resolução dela, a gente que é profissional, toda hora tem uma resolução nova. De acordo, a gente vai fazer um projeto, volta porque mudou a resolução. Isso aí é quer dizer, a gente não é informado. Uma das reivindicações nossas era essa, era que quando eles mudassem qualquer coisa, colocasse num e-mail para os profissionais, ou para o sindicato, ou para o CREA, para poder divulgar. É uma coisa fechada, parece que é encomendada, entendeu? Essa é a preocupação que a gente tem muito. Sua opinião, Irã? A minha opinião
é baseada. Primeiro, eu estou aqui como profissional liberal, como profissional autônomo, como projetista. Né? Participo como filiado do SENGE e sou registrado no CREA Ceará. Então, a minha opinião é que realmente, depois que foi criado esse programa Coelce Plus, ele simplesmente criou um caos, tá certo? Nos projetistas, nos prestadores de serviço da área de engenharia elétrica e nas empresas de engenharia elétrica, porque simplesmente a Coelce aniquilou, acabou, tá certo? Com esse tipo praticamente de mão de obra. A concorrência é tão desleal, eu te relacionei a alguns itens que eu poderia até começar já, tá certo? A te relacionar. Eu como projetista, quando eu elaboro um projeto para você, quando eu elaboro um projeto para a TV União, eu sou obrigado a registrar esse projeto no CREA. É uma lei federal, chama-se ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. A Coelce, ela executa serviço de engenharia e não, na sua maioria, tá certo? Não registra no CREA. Nós temos documentação, ofícios que eu fiz à presidência do CREA, pedindo informação, e a presidência do CREA informa que não foram registrados. Então, nós estamos documentados. 6 anos, complementando aqui, nós só tivemos a anotação de 1.000 obras. Isso quer dizer que nós entendemos que 1.000 serviços é que a Coelce executa talvez num dia, porque ela entra em todas as residências. Ela, anteriormente, a Coelce executava serviços até o medidor, até o transformador. Hoje não. Ela chega na sua residência, ela executa o transformador ou ela instala o medidor, faz a entrada de energia e, se você quiser, ela faz todo o serviço interno de uma residência. Ela faz as instalações elétricas e aí eu quero que o engenheiro Irã aí complemente, porque realmente eu acho que a situação dos profissionais que vivem de projetos e também que vivem especificamente de execução de serviço, é como ele diz, o mercado foi acabado. E daqui a pouco até os arquitetos vão perder também o seu mercado de trabalho, porque eles fazem até fachada, reforma de fachada e pintura de fachada. Se propõe a fazer também iluminações artísticas, tanto o projeto como instalações. Eles fazem muita coisa, meu Deus. É tipo Bombril, né? É. Continuando na sequência, tá certo? Onde nós vamos para o registro da RT e os objetivos. Quando a minha empresa, eu registro a minha empresa no CREA, eu digo quais são os objetivos sociais, os objetivos dela de engenharia. E só posso prestar aquele serviço que está lá registrado, tanto na junta comercial como no CREA. Eles dão, além dos objetivos que eles têm registrado neles, eles vão além desse serviço, que é o caso da fachada de arquitetura, que é o caso de pintura, essas coisas que eles executam, tá certo? Que não está nos objetivos sociais deles e nem eles fornecem a RT. Aprovação de projeto. Quando eu faço o meu projeto para o meu cliente, eu dou entrada no CREA. Tá certo? Registro meu projeto e vou para a Coelce aprovar. O que é que meu cliente quer? O que é o que todos os clientes querem? Rapidez. O meu projeto, o nosso projeto, demora no mínimo 45 dias para ser aprovado. É um entrave, tá? Eu sou obrigado, a Coelce só aceita o meu projeto se eu tiver a minha RT, se eu apresentar, inclusive a quitação, ela é fiscal do CREA. Ela só aceita a RT se eu apresentar a quitação. Quer dizer, ela ainda passa a ser fiscal para complicar. Outra coisa, e os projetos dela, ela não registra no CREA. Aonde começa a concorrência desleal. Tá? Eu tenho que ser regulamentado, pagar todas as minhas taxas e ela não paga. O meu prazo é em torno de 45 dias para aprovar e ela aprova em menos de uma semana o projeto dela. Quando aprova. Quando aprova. Eu tenho um exemplo para citar bem, tá certo? A TV Senado, aqui que é ligada à TV educativa, antiga TV educativa, tá certo? Nós fomos aprovar um projeto para os transmissores digitais da TV Senado. Eles pediram, tá certo, todas as informações para fazer o contrato de fornecimento de energia. Você já pensou, eu estou aprovando um projeto, tu me contrata para aprovar um projeto da tua casa. Tu não sabe nem se vai executar. Eu vou aprovar o projeto e eles querem que você, como proprietária, já forneça todos os dados para o contrato de energia. Eu tive que mandar um e-mail para o Senado, tá certo? Inclusive assinado pela pessoa responsável, pedindo que o presidente do Senado assinasse o documento, porque é o que está lá dito. Então isso é um entrave, eles fazem isso propositadamente, procuração. Então, agora, quando é esse programa Coelce Plus, tudo facilita. Nós temos um exemplo de um colega nosso que tem tido com a nossa luta aqui, que é o presidente do Cidiscom,
tá certo? Que é o nosso amigo Roberto Sérgio, que é proprietário de uma empresa prestadora de serviço e venda de material. Ele foi instalar uma subestação de um shopping, certo? O shopping estava em cima da inauguração e ele perdeu o serviço porque a Coelce pediu um prazo, não me lembro bem, agora dizer assim, 60 dias para fazer o ramal de entrada. E ele foi ao cliente dizendo que não podia fazer porque o prazo era esse, que ia ver que podia fazer. A Coelce foi por trás, contratou e executou em 15 dias. E isso é ou não é mais. concorrência desleal? É predatória isso. Então as pessoas não podem mais fazer projeto com o Irã Menezes, com o Carlos Anísio, não podem mais fazer serviço com a certa engenharia, não pode mais fazer serviço mais nada, porque não adianta, a Coelce é um entrave da vida nossa, do nosso alvo. O cidadão, ele acaba ficando sem opção de valores, acaba ficando à disposição ali só da Coelce. A gente vai para um rápido intervalo, tá ok? Mas já voltamos. Estamos de volta e hoje nós estamos conversando aqui no nosso programa da hora sobre a concorrência desleal e o monopólio que está sendo exercido aí pela Coelce, né? A gente comentou aqui da questão do aumento da energia, esse impasse que a Coelce está promovendo entre os profissionais, agora com esse novo programa dela, o Coelce Plus, faz o serviço na sua casa, desconta a sua conta de energia. Muitas vezes uma equipe vai despreparada até a residência da pessoa fazer um conserto e, na realidade, às vezes acaba trazendo mais problemas. Enfim, são muitas as questões a serem colocadas. Você de casa também pode participar, pode fazer sua pergunta aos nossos convidados, deixar seu depoimento. É só ligar no telefone 3486-1710. A gente falava aqui dessa questão desses impasses que a Coelce está colocando, mas existe ainda outra questão que acho que é bem a área do Carlos Lima Verde, que é a questão da acessibilidade. A gente observa que a Coelce coloca blocos de concreto na base dos postes, mas aí a questão é, um carro vem, infelizmente, acontece um acidente, bate, o poste fica inteirinho, mas o carro acaba todo. A Coelce tem alguma autorização nesse sentido para estar colocando esses blocos de concreto, Carlos? Bom, nós estivemos aqui na SEMAN, que é o órgão municipal que aprova esse tipo de alteração na cidade, porque você tem que obedecer o Código de Obras e Postura da cidade, tá? E a resposta que nós tivemos lá foi que estava em estudo e que há um ano estava em estudo, estava em entendimento, parceria e tudo mais. Mas o que a gente fez, e meus alunos também na universidade fizeram, foi um levantamento criterioso daquelas defensas e nós observamos que aquelas defensas, em alguns momentos, elas estão pintadas de cores diferentes. A própria população começa a pintar de cores diferentes, não é? Procurando dar uma identidade ao seu comércio, botando o anúncio de comércio lá, nessas defensas. E o que nós, numa dessas audiências, eu tive tete a tete com o espanhol, era chileno na época, não sei, eles trocaram, já venderam, fizeram uma... Né? E eu disse para ele, se ele fosse fazer aquilo que ele está fazendo aqui em Fortaleza, na cidade dele, ele seria preso. Primeiro, porque não é permitido a interferência a nível visual na cidade da forma que eles estavam fazendo. Inclusive, interferindo na acessibilidade, não permitindo os 80 centímetros para os cadeirantes e as pessoas idosas. A altura dos medidores também. E a altura, causam acidentes, inclusive no centro da cidade, né? Nos prédios históricos, ao lado de prédios históricos, nós temos até uma lei federal que diz que nos entornos de qualquer patrimônio tombado é proibido qualquer tipo de equipamento alheio ao ambiente. Né? Mas o que mais me chamou a atenção foi eu afirmando que ele estava favelizando a cidade de Fortaleza e eu olhando, olho no olho, ele nem piscou e nem nada, não falou nada, tá? Como se tivesse dono da situação. Na verdade, nós tem um termo que é muito usado aqui em Fortaleza, não é? Já que a TV União vai para o Brasil todo, nós estamos dando uma de abestados. Né? É uma palavra muito usada aqui, abestados, mas o sindicato está aqui presente e o CREA está aqui presente reivindicando os seus direitos. Também uma coisa assim que eu quero complementar aqui, na realidade, através da prefeitura, nós já estamos
porque eu sou presidente do Sindicato dos Engenheiros, mas também eu sou funcionário da Prefeitura de Fortaleza. E o conhecimento que eu tenho é que existe uma ação civil pública questionando exatamente todas essas coisas. Porque, olha, da COELS nós temos a seguinte situação. Temos a questão dos medidores, temos a questão das defensas, que são esses entraves que são colocados, né, nos postes. E também, hoje, já vem se questionando a problemática das podações das nossas árvores. Porque o que é que acontece? Como a nossa rede de energia elétrica, ela é praticamente aérea, então nós temos a interferência eu não acho que é da árvore nos fios, mas são os fios nas árvores. Então, o que é que se faz? A concessionária, né, para que ela não tenha trabalhos mensalmente, ela não faz podas. Ela faz assim, ela arranca um pedaço da árvore e deixa, muitas vezes, as árvores desequilibradas. Quer dizer, eu acho até que isso facilita em períodos invernosos, né, com ventos e tudo, dessas árvores também tombarem, porque você tira o equilíbrio do caule, né? Então, isso são coisas também que estão sendo questionadas. Não sei se nessa ação civil pública, mas a questão de defensas e de medidores, sim. Agora, eu queria também aproveitar essa oportunidade para a gente também dizer o seguinte: na realidade, nós temos inúmeras, porque aí o Irã já tem ali relacionado, e eu vou deixar que ele vá gradativamente falando de ponto a ponto, para a gente poder ir discutindo, mas é importante também que que nós estejamos aqui dizendo para a sociedade que nós não somos contra a nossa concessionária de energia, COELS, tá? Que nós queremos, eu acho que como cidadãos, como profissionais, como empresários, sindicalistas, quem quer que seja, como consumidores COELS, nós queremos que nós tenhamos realmente uma excelente concessionária de distribuição de energia, né? Que ela possa nos proporcionar o melhor preço da nossa energia, que ela possa nos proporcionar os melhores serviços, que ela ganhe prêmios nacionais, mundiais, qualquer coisa, como concessionária de energia. Agora, o que nós não podemos aceitar é que ela venha a ganhar algum prêmio de melhor concessionária do Brasil, ou do mundo, ou de que quer que seja, fazendo serviços extras concessão, tá? E dizendo e entendendo que os consumidores estão satisfeitos com esse serviço. Porque eles podem estar satisfeitos com esse serviço ali no momento que foram atendidos, porque eles não tiveram a condição de buscar a concorrência como se faz quando se vai comprar, por exemplo, uma televisão. Eu acho que pessoas furam o sapato, andando de loja em loja, porque tem opções para realmente, às vezes, comprar uma televisão com preço um percentual muito abaixo do que, por exemplo, num local somente que ela tivesse. Só complementando. Agora, no caso desse serviço de energia, não está mais acontecendo isso. A pessoa chega... Só um minutinho, deixa eu só concluir. A pessoa chega na sua casa, no momento, às vezes, de sufoco ou não, ela chega e vê que seu medidor está enferrujado ou alguma coisa desse tipo. Eu vou trocar o seu medidor. Você tem que trocar seu medidor. E dali troca o medidor, troca a entrada, troca... E faz vários serviços e define o valor é X. E você não tem como comparar com o meu preço, com o preço de um profissional Irã. Não tem de comparar com o preço de ninguém. Então, ainda mais que tem o benefício dela faturar em 24, 36 meses. Quem é o profissional, quem é a empresa que tem essa condição? Ninguém. E não é só isso, né? Chegam na tua residência, diz que o teu equipamento não está funcionando, e a pessoa, não está funcionando, e te penaliza por isso. E ela mesma diz que não está funcionando, né? A própria empresa fiscaliza o serviço que ela presta. É muito complicado isso. Você gostaria de acrescentar, Carlos? Bom, a gente trabalha com o decreto 5296 de 2004, né, que trata do assunto de acessibilidade, mas também a gente trabalha com a cidade ideal, com a humanização das nossas cidades, com a qualidade de vida e justiça social. Quer dizer, tudo isso que a Tereza tocou passa
por esses pontos, né, que são pontos relevantes na qualidade de vida da cidade. Agora, concordo com a Tereza, nós queremos uma empresa que nos sirva e que também atenda às reivindicações dos nossos profissionais. Enfim, 30 anos que eu ensino na engenharia civil, elétrica, mecânica, não é, na arquitetura, e o que eu estou dizendo lá está sendo desdito por essa empresa. No meu entender, os meus alunos não vão ter mercado de trabalho, né? Na Copa de 2014 só vai dar Coelce, pelo que eu estou vendo. A questão da acessibilidade agora, Carlos, a Tereza falou na questão da altura dos medidores. Você até trouxe algumas fotos para nós, para ilustrar essa questão da acessibilidade, não é isso? Então, vamos dar uma olhadinha nessas fotos? E da poluição visual também. Vamos dar uma olhada? Vamos sim. Acessibilidade e poluição visual. Nós temos as fotos aí para dar uma olhadinha. Aí é a altura, não é isso, Carlos? Bom, aí é a poluição visual e a quantidade excessiva de medidores numa sua edificação. Aí é o perigo das crianças pegarem nesses fios aí em cima do muro, né, que ficam expostos. Da mesma forma também os fios expostos, a segurança aí não está sendo observado, o código de obras e postura não está sendo observado. Pode passar outra aí se tiver. Aí é a questão do turismo. Eu, mestrado em turismo, pós-graduado em turismo, não posso ver um negócio desse. Né? Em plena beira-mar. E você vê que são fios ali, ó. Os fios conectam, saem dali e sobem num poste. E então, de frente ao nosso clube mais tradicional, que é o Náutico. Uma criança pegando aí, Deus me livre, né? Não, aí tem uma certa proteção até determinado ponto, né? A gente precisa ter uma ideia se realmente existe um bom aterramento. E outra coisa, mas isso não é uma coisa viável em termos de instalações. Uma coisa em área pública. Como o próprio Carlos falou, né? Exposto ali em plena beira-mar. Deveria ter sido feito toda uma edificação. Nós discordamos que seja na cidade toda, porque mesmo que as pessoas morem num bairro de periferia, elas merecem respeito. A cidade ela tem que ser boa para todos. Eu acho que nós temos que pensar numa cidade bela, numa cidade saudável, mas para toda a população. Então é importante que as pessoas que moram em bairros mais distantes também, que moram em todos, não aceitem essas atitudes. Entendeu? De chegar na frente da sua casa, ali que parece ser tipo um condomíniozinho, né? Aqueles 7 medidores, aqueles primeiros, é para atender talvez 7 lojinhas, ou 7 consumidores individuais. 7 cubículos lá, internos e tal. Aí, quer dizer, tudo na frente de uma fachada daquela, tem que ser questionado. E a gente já tem visto de 50 juntos. Perigo, realmente. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos. Boa noite, estamos de volta e nós estamos hoje conversando sobre a concorrência desleal e o monopólio que está sendo promovido pela Coelce. Se você de casa quiser participar, repito, nosso telefone é 3486-1710. No bloco passado nós estávamos conversando a respeito da questão da acessibilidade, da segurança e mostramos algumas fotos. Nós ainda temos mais fotos, né, Carlos, que você trouxe? Vamos dar uma olhadinha então para o pessoal de casa sentir através das fotos a gravidade do problema? Vamos dar uma olhadinha nas fotos. Bom, aí continua né? Essa aí é da poluição nos postes. A próxima, por favor. Essa aí mostra o problema de, por exemplo, um deficiente visual. Passando aí, fica o óxido dele, fica o ombro dele. Não, né? Eu queria só complementar que o deficiente visual, ele tem a prática de andar sempre encostado nas fachadas, passando a mão, às vezes, para poder ir identificando. Uma orientação, né? Temos mais fotos? Temos, sim. Vamos dar uma olhadinha nas demais? Essa aí, já os carros que passam na rua já podem bater. Esse aí, particularmente, um ônibus bateu nele. Já. E Pode deixou passar. todo o estabelecimento sem energia, né? Pelo visto. Temos outra aí. Bom, aí é no prédio do patrimônio histórico ali da frente, passeio público. Não é? Eles colocaram, mas a gente denunciou e eles tiraram.
Já foi resolvido, então, o problema. Já foi resolvido. Esse aí foi. Pelo menos um, né, Carlos? Pelo menos um. Aí são as defensas. Fica o cidadão, mas né? O poste não cai, não é? Como verdade, a gente estava como a gente comentando comentou. aqui. Aí até tem mesmo a legenda embaixo, né, falando da lei. Então, aí um pequeno comentário, Exato, né? Temos mais fotos? Sim. Aí, nesse momento, a gente fotografou até uma senhora levando uma criança, mas se fosse um cadeirante, não passaria nem pelo lado da coxia e nem pelo lado do muro. Quer dizer, a lei manda que tenha pelo menos 80 centímetros, né, livre para circular. Vamos ver se... aí já são os abarroamentos, né? Nessas defensas já fica outro tipo de poluição na cidade, né? Que eles eram para reparar. Aí já é a criatividade da população pintando as defensas da mesma cor da edificação. Foi quando eu falei para o presidente da COEL se ele ia pintar com as cores do país dele aqui, né? Porque pode pintar com as cores do país, já que pode fazer isso. Temos tá mais alguma? Que quer, né? Aí também, veja só essa situação. Meu Deus do céu. Por onde é que passa o cidadão? Não é? Não passa, né? Não passa. E essa cor limão cheguei Marca terrível. texto. Sem comentários. E tem ainda uma outra aí, eu acredito que eu tenho. Pronto. Essa aí já faz parte já da criatividade da população. Isso aí é arame farpado. E será que a COEL está vendo isso aí, está retirando esses arame farpado? É um perigo, né? Até mesmo como a gente comentou aqui da questão da pessoa deficiente visual, esbarrar nisso daí é um perigo, e realmente. Esse arame farpado é exatamente para que as pessoas não subam no poste e talvez subam numa marquise que está próximo desse poste. Com certeza. É uma proteção talvez da residência para que pessoas não acessem a marquise pelo poste. Realmente, essa questão da acessibilidade, infelizmente a nossa cidade está precisando de uma reestruturação melhor nesse sentido. Esperamos que a gente consiga isso um dia, né? Mas agora vamos aqui conversar com o Irã. O Irã tem alguns pontos, né, que você estava falando para nós. Um deles que você comentou é que a própria COELSE cria normas e ela mesma descumpre. Seguindo o roteiro técnico, a COELSE, ela faz a norma, ela edita a norma e edita os procedimentos. Agora, como é que ela faz isso? Ela não convoca ou não convida a sociedade e nem o corpo técnico da cidade para participar ou para opinar. A própria BNT, quando ela vai emitir uma norma sobre um startzinho, emitir uma norma sobre uma fabricação de lâmpada, ela convida profissionais e especialistas da área para emitir normas. Aqui a COEL simplesmente ela emite a norma dela, sem a participação, dependendo da conveniência dela. E altera essas normas. Nós temos normas que durante um ano foi alterada mais de 17 vezes. Continuando na norma, o problema não é só emitir a norma, o problema é que ela não cumpre a própria norma dela. Nós temos casos de clientes que pediram para fazer uma divisão de medição, isso eu estou bem na área técnica para poder explicar, e era impossível fazer, dentro da própria norma da COELSE. O que foi que fez? O cliente manteve contato com a COELSE Plus, e a COELSE Plus dividiu as medições e executou essas medições. Quer dizer, então ela mesma não cumpre com a própria norma dela. Seguindo uma área técnica, nós temos um fato que é muito importante na parte de energia. Energia elétrica, a potência de energia elétrica, ela é cobrada aos consumidores trifásicos de subestações de duas maneiras. Pela demanda, que é a potência que eu te forneço, e pela energia elétrica consumida. Esses são os dois critérios. Agora tem um outro critério que é chamada energia reativa, a energia indutiva. Seria a energia impúria, a energia que não fornece nenhum trabalho e prejudica todo o sistema. Então é cobrado uma multa. Como é que a gente corrige essa energia? Como é que a gente faz essa correção? Através de um projeto calculando um banco de capacitor. Vamos no meu caso específico do projetista. O cliente chama o projetista, mostra o que está acontecendo, ele está pagando a multa. Eu já tenho uma dificuldade de conseguir as informações, porque eu preciso de um documento chamado memória de massa, que a COELSE não me fornece. Para mim fornecer, eu tenho que levar um documento pedindo do meu cliente, com a assinatura reconhecida em cartório, e ainda me dá um prazo para me entregar esse documento. Com dados desse documento, eu calculo o fator de potência.
cobrando. O que acontece? Eu dou entrada, tá certo, no projeto para a Coelce se aprovar. Depois o meu cliente executa o fator de potência. Mas, Irã, deixa eu, antes de você, espera aí, você dá já continuidade a isso, mas eu quero só afirmar o seguinte, que nessa questão da memória de massa, nós profissionais temos que fazer isso. A Coelce, por ter todos os dados do cliente, ela mesma vai lá na conta do cliente por ter a concessão da energia e ter as informações do cliente e faz o estudo baseado já nesta memória de massa e já leva para o cliente o resultado do que realmente ele precisa instalar para fazer a correção desse fator de potência. O tal das informações privilegiadas que o Código do Consumidor proíbe. E outra coisa, quando o banco capacitor projetado pelo Irã, pelo Carlos Anísio, por outros profissionais, tá certo? Ele é instalado, ele vai demorar 30 dias para saber se deu resultado, se o profissional foi competente, se projetou adequadamente e se foi instalado adequadamente para corrigir aquele defeito, aquela energia impúria. O que é que a Coelce ou esse programa diz? Ah, você está pagando multa? Assina um contrato comigo que na hora que tu assinar o contrato eu tiro tua multa. Uma certa coerção, né? Como é que um projetista, como é que outra empresa pode fazer isso? Está no contrato dela, no contrato da Coelce com o cliente, diz lá, assinando o contrato, nós damos a garantia que durante os 90 dias não incidirá a multa. Eu tenho que fazer projeto, o cliente tem que instalar, tem que a próxima medição para tirar esse fator de potência. Ele já te dá agora. Isso é impossível, nós não podemos uma concorrência desleal. Não existe isso em canto nenhum. Mas tem outra questão. Se o consumidor, se houver um problema até técnico de um dos equipamentos... Queimaram. Era até bom você falar. Por exemplo, se queimar, por exemplo, um disjuntor, se houver um curto, uma coisa. A Coelce, ela simplesmente assegura ao cliente que ele não terá a cobrança dessa multa durante o período em que estiver acontecido isso. E nós não podemos fazer isso, porque muitas vezes nós não podemos assegurar a garantia de equipamentos. Então, ela assegura a garantia de equipamentos. Então, o que nós estamos tentando mostrar aqui, que eu acho que é o objetivo de todos aqui, é esclarecer à sociedade realmente da problemática, das consequências que os serviços executados pela Coelce Plus estão trazendo para os profissionais, para as empresas. Nós não estamos aqui falando de uma forma corporativa. Nós não estamos aqui pensando no ganho do profissional, no ganho da empresa, não. Mas nós estamos também pensando que isso é uma coisa que repercute negativamente em termos sociais. Porque se você ver empresas fecharem, quer dizer, encerrarem suas atividades, uma empresa dessa, ela está desempregando profissionais. Se você vê pais de família, né? Pois é, se você vê como o professor Carlos Imaveja aqui falando, como professor de uma universidade, que também ministra aula para engenheiros, arquitetos nessa área, o Brasil hoje tem um déficit enorme de profissionais da área tecnológica. Se você comparar com o Japão, se você comparar com vários países do mundo, o Brasil está no nível lá embaixo. Então, o que acontece? Se nós estamos precisando incentivar que as pessoas que busquem as universidades, né, através dos vestibulares e tudo, ingressem na universidade, se você não tiver a oportunidade de realmente mostrar que o mercado está livre para você exercer realmente a sua profissão, nós vamos estar reduzindo o percentual de profissionais da área tecnológica. Porque quem é que quer se formar para ser funcionário só de uma empresa? Pois e que não vai absorver. Tem outra coisa, o monopólio está tão claro que eles poderão até dizer, não, mas nós estamos contratando empresas para prestar serviço. Nós estamos também, essas empresas que estão saindo, porque, por exemplo, alegar que não tem competência para estar no mercado, e quem não tem competência tem que sair, nós estamos contratando empresas. Agora tem uma cláusula que eles colocam nos contratos das empresas, que é esse contrato. Ele diz, você só pode prestar serviço para a Coelce. Então você tem uma empresa... Não prestar serviço para nenhum consumidor, instalado pessoa no estado do física Ceará. ou jurídica.
A empresa fica exatamente sendo exclusiva Coelce. Porque, por exemplo, se nós prestamos serviço para qualquer outra, se você tem uma empresa, aí eu acho que o Carlos poderia até falar, no caso, por exemplo, se ele presta serviço para um órgão público, ele pode prestar serviço para várias outras. Eu tenho só uma perguntinha aqui. O Ministério Público, nas audiências públicas, estavam presentes. Ministério Público, onde é que está você nesse momento, por gentileza? Nós estaremos chegando lá daqui uns dias. Vamos perguntar isso, vamos ecoar esse cadê o Ministério Público para tentar resolver esse nosso problema. Mas agora a gente vai para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta conversando sobre a concorrência desleal e o monopólio que está sendo promovido pela Coelce. Você de casa querendo participar, é só ligar no telefone 3486-1710. Nós conversávamos aqui no bloco passado a respeito da questão das empresas que são terceirizadas pela Coelce e acabam ficando sem opção de atender outros consumidores, quer seja pessoa física, pessoa jurídica. Carlos, no teu caso, comenta um pouco essa situação para nós. Eu, além de conselheiro do CREA, eu tenho uma empresa de engenharia. Então, até um ano atrás, 1 ano e meio, antes da entrada com força da Coelce Plus, eu executava 10, 15 projetos por mês de fator de potência e 2, 3 subestações. Nesse ano, se eu fiz 2, foi muito. Então você vê que a concorrência realmente é complicada. Aniquila mesmo os profissionais. Porque hoje a Coelce criou um sistema de executivo, porque antigamente eu fui funcionário do Nutec e nós tínhamos um convênio com a Coelce. Nós, do Nutec, junto com as iniciativas privadas, que prestava serviço às indústrias. E era um serviço bem prestado. E a Coelce tinha um convênio conosco que pagava esse serviço. A gente ia no industrial, analisava a conta, a Coelce dava todo o embasamento para a gente, todas as informações, tirava o LAC, a gente fazia manutenção, transformador, tudo. Isso aí acabou, não existe mais. Ninguém presta mais esse tipo de serviço hoje no Ceará. Só eles. Ou as empresas terceirizadas que são credenciadas, aquelas que a gente falou. O profissional liberal hoje, eu, Irã e outros profissionais, estamos sofrendo justamente por causa disso. Eu estou falando como profissional aqui, né, nesse caso não específico. Não só como profissional, né? Pai de família, cidadão. E eu também fui professor da universidade durante 15 anos e dava aula para meus alunos lá, quer dizer, dando esperança como o nosso amigo Carlos, meu xará Carlos lá também falou, Lima Verde, que a gente dizia que o cara, quando não fazia um concurso, não tinha um emprego que na própria concessionária, ele poderia montar uma empresa de engenharia e fazer o serviço de engenharia. Hoje você não pode falar isso para um aluno seu. Não tem serviço para ele. Não tem essa perspectiva a mais, não é isso? Exatamente. É complicado, realmente, porque, como eu coloquei, né? Além de um empresário, você é um pai de família, um cidadão, enquanto isso, vários pais de família estão ficando sem opção. Até mesmo o consumidor, por conta dessa limitação de serviço, ou Coelce, acaba ficando sem opção de valores. Inclusive, por exemplo, o valor que nós cobramos é bem inferior ao que a Coelce cobra. Porque ela vai pagar a terceirizada e vai ter o lucro dela. Certo? Às vezes o pessoal faz com a Coelce também pelo que o Irã falou, a rapidez do trabalho. Por exemplo, eu estou com um projeto de subestação aí, está com 60 dias para ser ligado. Se fosse a Coelce, já tinha ligado há muito tempo. Então, são esses encalços que a gente não está brigando. Ninguém aqui, nenhum de nós, profissionais, briga com Coelce. Pelo amor de Deus, Coelce, a gente quer a Coelce melhor, como a Tereza falou, a melhor empresa do mundo, para nos fornecer energia como ela fornecia anteriormente. Ninguém está brigando com Coelce. Eu profissional, posso brigar com a Coelce, não tenho nem vazamento para isso. Mas a gente briga por nosso espaço, que foi tomado. Isso é que é a nossa briga. E até mesmo você falou dessa... Tereza, só colocar uma questão aqui. A Tereza está querendo falar também? Essa questão de que você disse que acaba cobrando um preço bem inferior, né? Nossa. A Coelce, no caso, acho que esse preço maior dela é porque ela parcela em suaves prestações, 12. Mas isso aí ela cobra, isso aí cobra juros, isso aí não é... Pois é, acaba o consumidor vê nessas parcelas uma facilidade. E cobra na própria conta, né? Enquanto na realidade ele está pagando muito mais pelo serviço. As parcelas módicas nas contas. Mas ele estava falando ali, eu estava me lembrando aqui na universidade, o curso de engenharia elétrica é muito concorrido. Hoje a desmotivação é generalizada.
Exato. Embora o pessoal que esteja aí me escutando aí, que esteja pretendendo fazer engenharia elétrica, vá fazer engenharia elétrica. Nós temos aí a siderúrgica, nós temos aí o mercado de trabalho, temos a Copa aí trazendo 9 bilhões para serem investidos aqui no Ceará. Quer dizer, nós temos esperanças aí que o mercado de trabalho está aberto. E o Ceará é um dos grandes potenciais, tem um grande potencial para energias renováveis, tanto eólica como solar. Exato. Né? E até das ondas, né, que já está sendo estudada aí. Então, eu acho que não pode, essa nossa discussão não pode trazer nenhuma forma de desmotivação para quem quiser fazer engenharia. Tem que se motivar e se juntar a nós, como cidadãos, nessa luta. Porque nós temos realmente que conseguir que a nossa concessionária passe a executar os serviços que dizem respeito à concessão de energia. Ela tem muito serviço para fazer. Imagine só o seguinte, ela pode executar serviços de redes elétricas na cidade toda. Ela pode executar subestações que vão atender a todos os consumidores. Ela tem uma infinidade de serviços para executar. Então, pois é, ela tem já as subestações dela. Ela tem, então, são muitos serviços. Isso não vai fazer com que haja nenhum grande prejuízo para ela em termos de concessão. Agora, para a sociedade, para nós, está fazendo. E trazendo muito prejuízo. E é só importante a gente saber o seguinte, que quando ela parcela esse serviço na conta de energia, o que acontece é que ainda tem uma vantagem para ela, porque ela tem a certeza absoluta que ela pode receber esse serviço. E nós, como profissionais, quantos calotes nós não recebemos? Que não temos como cobrar. Se entramos na justiça, passamos anos para receber. E ela não, ela tem a certeza que vai receber. E tem outra coisa. Agora sim, é que vem uma coisa que é fundamental, que é uma coisa que está mascarada nessa cobrança da conta de energia. A conta de energia, a tua conta de energia dá 15 mil reais, a base de ICMS, que eu não me lembro se é 27%, tá? É calculado, tá certo? Os 20 e tantos mil reais sobre os 27% sobre aquele valor. E é pago. Essa nota fiscal que você paga, ou que a gente chama de conta de energia, ela é uma nota fiscal específica. Existe uma legislação para ela, para faturamento apenas de energia e serviço de energia elétrica. O que é que ele faz? Ele vende ar-condicionado, certo? Splint, ele troca lâmpada, troca reator, troca lâmpada, troca tudo. Pode dizer, aí uma conta que deu 150 mil, ele dividiu em 10 vezes, vai faturar 15 mil por mês. Aí a minha conta de energia dá 30 mil, a conta total vai dar 45, 30 mil de energia e 15 do que eu estou pagando. Serviço. Mas aqueles 15 mil reais não consta na base de cálculo do ICMS. Não consta. Então é uma abertura muito grande, para uma sonegação muito grande, e nós temos casos documentados, esses documentos já fazem parte do processo, já estão em Brasília, aonde um grande cliente nosso, que depois de 6 meses, quando foi tombar todo o patrimônio dele, tinha comprado uns 40, 50 ar-condicionados Splint e nenhum estava tombado. Não estava tombado porque não tinha nota fiscal. Foi o jeito, depois de 6 meses, a senhora Coelce emitia a nota fiscal para essa empresa para poder tombar, colocar no patrimônio. Se não precisasse tombar, ele emitiria essa nota fiscal? Eu vou a um caso bem mais específico. Já imaginamos quantos medidores foram trocados no estado do Ceará todo? Medidores residenciais? O que é que está embutido no medidor aqui? Cabo, eletroduto. Cabo, eletroduto, disjuntor, aterramento, venda de material. E tem outra coisa, e tem um serviço, porque quando o Irã, quando o Carlos Anísio vai prestar serviço, eu compro o material, pago o ICMS na loja. Quando eu vou te faturar, eu emito minha nota fiscal de serviço e pago meu ISS na prefeitura. Eu desafio que todos esses medidores, todos esses serviços, tenham nota fiscal, recolhimento de ICMS e de ISS às prefeituras do estado do Ceará todo. Não é só de Fortaleza, não. Não é só de Fortaleza, não. É a prefeitura lá de Baturité, a prefeitura do Crato, a prefeitura onde está prestando serviço. Eles têm que receber o ISS, porque está sendo prestado serviço e está sendo cobrado. Então existe, tá certo, um indício
E já alguns casos, comprovadamente, tá certo, dessa sonegação de imposto de renda. Aí você diz, e aí, o que é que tem sido feito nessa área? Eu, no caso, o Irã Menezes, já protocolei na ouvidoria do Estado do Ceará, sob o protocolo 081 097 16/6, tá certo, do dia 2 de abril de 2008, uma denúncia com documentação de comprovação. Hoje, tá certo? Até agora, o Estado do Ceará, através da ouvidoria, não se manifestou em nada. Então, toda a documentação... Podia até se manifestar, mandar prender o Irã. Se ele está fazendo denúncia vazia, se ele está sendo leviano, tá certo? Podia processá-lo, podia mandar prendê-lo, sei lá. Mas não, apenas cala e fica por isso mesmo. Eu mandei documento para os 22 deputados federais do Estado do Ceará. Peguei na internet o endereço do gabinete e mandei. Aqui eu fui deixar no gabinete dos deputados estaduais, dos 46 deputados estaduais. Apenas um deputado se manifestou, inclusive esse deputado tem nos ajudado muito, tá certo, nessa luta, chama-se Chico Lopes. Esteve conosco em Brasília, abraçou realmente a causa. Nós entregamos essa denúncia no Ministério da Justiça, né? E o que eu quero dizer também, é importante que a gente também ressalte aqui, todas essas questões, que o Irã está falando aí, faz parte de um documento, de um relatório que foi feito, embasado, e que foi... Trabalhado muito tempo, mais de 6 meses. Pois é, que foi entregue em todas essas que nós fizemos essas denúncias, agora todo assinado por, na época, 18 entidades, agora, como eu estou dizendo, são 21. Para você ter uma ideia, até a Federação Nacional dos Engenheiros já está apoiando esse movimento. Por quê? Porque nós, estudando todo o assunto, nós verificamos que nos contratos de concessão existe uma cláusula que diz que eles poderiam executar alguns tipos de serviços correlatos à concessão. E o que nós entendemos que existem serviços correlatos à concessão. Entendemos e achamos que a Coelce deve fazer. Como nós dissemos, só que esse serviço tem limite. Tá? Esses são serviços que dizem respeito à própria prestação de serviço para atender bem o cliente, mas na distribuição de energia. O que é que se chama distribuição de energia? É uma concessionária, como a Coelce, chegar e fornecer energia até a entrada do medidor. Tereza. E a partir da entrada do medidor para frente, aí já ser realmente a responsabilidade do cliente e já ser feito por empresas dos seus estados, entendeu? Para dar tanto a oportunidade de trabalho para empresários, para empresas, como para profissionais. Tereza, fica claro que quando a gente juntou toda essa documentação desses indícios de sonegação de imposto CMS e de ISS, tá certo? Nós estávamos preocupados com a parte social do Estado também e estamos preocupados com a nossa parte profissional, porque isso é uma concorrência desleal. Todos nós, profissionais e empresários, nós temos e somos obrigados a recolher nossos impostos, porque nós não temos como camuflar, tá certo? Emitir uma nota, tá certo? E não declarar não extrair o imposto daquela nota. Isso que fique bem claro, tá certo? Que a nossa seção. E eu tenho outra coisa que é muito importante, que a gente deve ser disso, que existe uma maneira de você calcular a tarifa de energia. Veja bem, quando a Coelce está com essa Coelce Plus, todos os engenheiros estão no centro de custo da Coelce. Todos os carros, todos os equipamentos, todos os materiais estão no centro de custo da Coelce. E isso vai para o centro de custo da conta de energia. Quando se manda para a ANEEL, lá em Brasília, pedindo um reajuste de 5%, de 6%, esses custos estão embutidos. E eles prestaram serviço a terceiro, eles lucraram, ganharam e ainda embute, porque não existe nenhum engenheiro, não existe nenhum funcionário da Coelce Plus. Só existe da Coelce. Não é empresa. Empresa Coelce Plus, ela não tem CNPJ, ela não é registrada no CREA, ela não tem nenhum objetivo social. Então, pior ainda para a gente é que o cearense está pagando mais caro por energia e a Coelce tendo uma lucratividade. É muito bom você ganhar dinheiro e ainda colocar todo aquele custo que você está tendo, tá certo, na conta de energia. E todos os cearenses estão pagando. É isso que o cearense tem que entender, que nós estamos, tá certo, sendo realmente
sei nem o que é que eu vou dizer, porque... Abestado. Pronto. Para ser bem ameno, que o nosso colega falou no início, abestado. Na realidade, quando a fala no contrato de concessão que a concessionária poderia executar alguns tipos de serviços correlatos, era para reduzir esse custo que eles chamam de modicidade, que era para reduzir na conta de energia e não para aumentar como está acontecendo, né? Realmente, então, nós temos que correr atrás dos nossos direitos. Mas agora a gente vai rapidinho para o intervalo e já voltamos. Voltamos com o nosso programa da hora e hoje nós estamos conversando sobre a concorrência desleal e o monopólio que está sendo promovido pela Coelce. Antes de nós passarmos aqui para conversar com os nossos especialistas, vamos atender uma ligaçãozinha. Alô? Boa noite. Eu sou Luiz Antônio Lagoa Redonda. Eu ontem vendi há 10 anos um terreno vizinho a mim. Meu terreno ficou pela metade. Nessa época existia um poste praticamente na esquina e esse poste com a venda do terreno ficou para o outro terreno. Então faz 10 anos pago iluminação pública sem eu ter posteamento na minha porta. Aí como o Irineu é expert no assunto, pergunto eu, é obrigatório eu pagar ou eu devo entrar com ação contra a Coelce porque eu não tenho poste no meu terreno? Muito obrigado e boa noite. E parabéns pelo programa. Eu sou assíduo. Só que é dificílimo você conseguir uma ligação no 3486-1710. É quase uma mega cena. Boa noite. Muito obrigado pela tua participação. Eu quero parabenizá-lo, né, por ele ter insistido e conseguido. Que bom. Mas é o seguinte, eu quero esclarecer que a questão da energia, da iluminação pública, ela já não é, vamos dizer assim, de responsabilidade da Coelce. Né? A iluminação pública é do município de Fortaleza, né? E é de responsabilidade assim da Citeluz, quer dizer, quem executa o serviço relacionado à questão da iluminação, e a cobrança é através de uma taxa de energia que é do município de Fortaleza. Então não seria nenhuma ação contra a Coelce. Aí teria que ser resolvido com a prefeitura. Não seria um assunto Coelce. Mas eu entendo bem a colocação do nosso telespectador, porque todo mês é descontado na conta de energia de todos os cearenses, de todo mundo, essa taxa de iluminação pública. E acontece como é o caso dele, né? Infelizmente, essa iluminação pública não existe. Chega até e é uma taxa que não é muito baratinho, né? Não é um valorzinho baixo que a gente paga. Todo mundo paga um valor significativo e que tem que ser aplicado. Em condomínio que é pior ainda, né? Exato, tem que ser aplicada energia pública. Então, agora naquela hora, você falou, cadê o Ministério Público? Então, vamos solicitar a presença da Prefeitura para ver essas questões, né? Que a taxa está sendo paga, então precisamos dar essa atenção a toda a população de energia, até mesmo por conta da segurança, né? Uma rua com pouca iluminação acaba deixando a situação um pouco complicada. E a questão da acessibilidade, quando a iluminação ela não atende às necessidades dos idosos e dos cadeirantes, etc, etc, né? Aí entra a parte da humanização da cidade, do acesso universal, etc, etc. São muitos etc, muitas questões, né? Infelizmente, esperamos, temos a vontade de que tudo isso seja resolvido, né? Mas vamos ver. Irã, as questões que nós colocávamos. Nós estávamos exatamente naquela parte da prestação de serviço da Coelce Plus. Da questão do ICMS, ISS. Do ICMS, ISS, que eu espero que seja criada, tá certo? Seja feita uma intervenção, uma comissão, ou que for para ver realmente, estudar isso. E nós, profissionais, pelo conhecimento que nós temos da área, nós estamos aptos, tá certo? A participar de qualquer perícia nessa área, tá certo? E ajuda, tá certo? A uma auditoria que os órgãos públicos queiram fazer. Eu mesmo me coloco à disposição. Outra coisa nós estávamos falando sobre o centro de custo, sobre o custo da nossa energia, do nosso quilowatt-hora residencial, daquela pessoa, qualquer pessoa, nós pagamos nossa conta de energia. Aquilo ali existe um cálculo para você chegar àquele valor do quilowatt-hora e para você, como é que é aprovado. Então, tudo dentro daquele custo,
tá certo? Você tem 20, 30, 40 engenheiros da Coelce, chamada Coelce Plus, trabalhando para a Coelce Plus, não sei quantos profissionais, carros, manutenção, diesel, combustível, que não existe Coelce Plus. Como é que você vai lançar esse custo da Coelce Plus? Só vai lançar dentro do centro de custo da Coelce. E esse custo é lançado, tá certo, na nossa conta, no nosso cálculo de energia, porque você não tem como separar. Eu queria aproveitar para fazer um reconhecimento, tá? E um agradecimento a um órgão que eu já venho participando dessa luta há muito tempo, participei de algumas audiências públicas e eu mandei correspondência para esse órgão público, bati muito, tá certo? E esse órgão, até pela administração, talvez esteja agora reconhecendo, chama-se a ACE, a Agência Reguladora, tá certo? Do Ceará. Ela tem nesse sentido, tá certo? Nós não podemos dizer que ela tenha tido um engajamento, porque ela, como agência reguladora, ela não pode engajar. O que ela tem feito é um reconhecimento da luta, da documentação e da comprovação, e está se posicionando, fazendo exatamente qual é o papel dela, das posições que ela tomou. Agora, eu gostaria de parabenizar de público, tá certo? O procedimento da ACE. Essa, sim, é a ACE que nós queremos. Não é porque seja ao nosso favor, não. Ela deveria ter se posicionado como se posicionou e poderia até, quem sabe entender um direito dela, se posicionar ao contrário. Era um direito dela, de qualquer órgão, tá certo? De ter o direito do seu posicionamento. Não é porque ela se posicionou a nosso favor ou a favor da nossa luta, ela se posicionou embasada na documentação que foi entregada e todo o trabalho que foi feito. Então, eu gostaria de parabenizar a ACE nesse instante e reconhecer o trabalho que ela tem feito. Obrigado. E eu acho, assim, também, eu quero também aproveitar, viu, Irã, numa luta dessa, porque eu lembro que em 2007, quando isso foi, eu participei dessa audiência, muitas pessoas me desencorajaram e tudo, mas eu vi a seriedade do problema e, como presidente de um sindicato dos engenheiros no estado do Ceará, que congrega, nós temos em torno de 3.000 associados, são pessoas que estão buscando o sindicato. Quase todo dia nós recebemos telefonemas de profissionais, de pessoas até que são realmente donos de empresa e tudo, e querendo saber como é que está a luta, o que é que nós já conseguimos e tudo. E eu acho que isso tem nos encorajado a continuarmos nessa luta, e até com o envolvimento das entidades, porque são entidades de peso aqui no estado do Ceará. Nós temos Sinduscom, nós temos CREA, IAB, FEMICRO, que é a Federação dos Micros Empresários do estado do Ceará. Temos os 5 peças, que envolve todo o pessoal da área, da questão também de climatização. Agora recebemos também mais umas adesões. E como eu estava dizendo, a Federação Nacional dos Engenheiros se engajou por quê? Porque, primeiro, nós somos vinculados a ela. E, segundo, porque entendeu a questão não ser em nível só de Ceará. Nós temos que lutar, fazer uma luta muito maior. Nós temos que fazer uma luta em nível nacional. E já estamos começando. Porque, pela federação, nós somos 18 sindicatos associados. Então, são 18 estados do Brasil que já estão alertas para que concessionárias das suas regiões não comecem a cometer esse tipo de irregularidade. Então, eu quero dizer que eu acho que o papel que a ANEEL vem desenvolvendo, que já tem aí uma fiscalização marcada, né, agora para esse mês de agosto, e também eu quero concordar aqui com o Irã, que a ACE realmente tem tomado posições que nós, como cidadãos, esperamos, baseadas, com certeza, em documentos, em fatos concretos, né, e também nas suas legislações, que vem realmente nos favorecer. Agora, eu também não poderia deixar, nesse momento, de fazer uma referência à questão que também nós fomos procurados pela Coelce, através de um mediador, né, que inclusive está sendo a própria FIEC, entre as entidades e a Coelce, e a Coelce procurou, querendo encontrar uma forma mais harmônica
de relacionamento com os profissionais e com as empresas. É lógico que nós estamos numa mesa de negociação e achamos que é importante qualquer avanço que se tenha de recuo da COELC em termos de entender a problemática que está causando para os profissionais e para as empresas, porque muitas vezes um determinado órgão, um determinado segmento começa a agir de uma certa maneira e como não existe uma reclamação, uma formalização de prejuízos que estão acontecendo, a coisa vai acontecendo. Então, eu quero dizer que houve realmente esta sensibilização da COELC para essa nossa luta, tá? Nós estamos negociando, mas isso não quer dizer que isso é uma negociação definitiva. Nós queremos vamos dizer assim, estar negociando para reduzir os prejuízos que vêm sendo causados pelos profissionais e as empresas, mas a nossa luta ela não vai parar, né? Nós queremos realmente chegar a um ponto em que a COELC entenda que pode ser uma grande distribuidora de energia, ter muito lucro no estado do Ceará e, ao mesmo tempo, estar também fazendo um papel, ter a responsabilidade social com o nosso estado. Porque não é interessante que o estado do Ceará seja visto simplesmente como um mero gerador de receita para como é que se diz, para países estrangeiros. Né? Nós temos que agregar valores que fiquem no nosso estado. Né? E para isso nós queremos que a COELC ela se sensibilize com isso. Né? Porque nós não somos poucos profissionais, nós somos 900 mil profissionais no Brasil. Tá? E com certeza nós vamos nos juntar. Porque essa é uma luta não só dos profissionais, é uma luta da sociedade. O que está acontecendo com os consumidores aparentemente está trazendo resultados bons e os consumidores estão achando que realmente é favorável. Mas não é bem assim, tá? Então, nós queremos também, eu pelo menos quero agradecer essa grande oportunidade que vocês até nos dão, porque eu acho que não existe nos meios de comunicações aqui do Ceará um programa que nos dê a condição de esclarecer as questões da forma como nós temos o da hora. Eu acho realmente muito importante para a sociedade cearense. Porque justamente com esse debate, o nosso objetivo é esclarecer para a população, como você disse, não é uma luta só dos profissionais, é da sociedade. Porque a gente vê isso se refletindo na nossa conta de energia, como o Irã bem colocou. Todo ano a gente tem um aumento, e isso aumenta. É tanto que a nossa energia é a sexta mais cara do país. A gente perde até mesmo para grandes estados. Tem coisas embutidas que a gente às vezes nem se apercebe. É isso mesmo. E como nós já comentamos, são muitas questões para serem questionadas, para serem comentadas, mas, enfim, o nosso tempo, né, já esgotou. Então, Carlos Anísio, suas considerações finais? Eu agradeço a TV União pela oportunidade de esclarecer todos esses fatos, né? E aí esperamos que, com a próxima reunião que houver com a COELC, ela abra mão desse serviço para poder a gente continuar exercendo nossas atividades sem confusão e sem briga. Para que o dinheiro fique dentro do Estado, né? Exatamente. E não países estrangeiros. Carlos Lima Verde? Da minha parte, do Grupo de Trabalho, Planejamento e Acessibilidade do CREA, que tem o lema Caminhe com a gente, e acessibilidade é um direito universal de todo cidadão, a gente tem a agradecer à TV União, fazendo uma rima aqui, e ao mesmo tempo dizendo que nós estamos ministrando curso em várias cidades do interior, onde tem as nossas inspetorias do CREA. Já tivemos em Juazeiro, já tivemos em Quixadá, aqui em Fortaleza, e a próxima cidade vai ser Aracati, e nós estamos de olho aqui também em Maracanaú, para trabalhar essa questão da acessibilidade. E de olho também nos 25% praticamente da população que sofre algum tipo de mobilidade reduzida, né? Sem dúvida, isso é muito importante ser colocado em pauta. Irã? Agradecer e ficar na torcida, na esperança, né, que a engenharia elétrica, né, os profissionais e as empresas consigam voltar a trabalhar
a produzir, tá certo? A recolher os seus impostos, tá certo? A dar emprego, a gerir conhecimentos, tá? Com, bora dizer assim, essa quebra dessa coisa que estava obscura e que a sociedade cearense não tinha conhecimento, que esse grupo, tá certo? E outras pessoas que aqui não estão presentes tiveram, tá certo? O discernimento, a coragem, tá certo? A boa vontade, porque não é fácil um trabalho desse, tá? De trazer a público, não só aqui, como em outras oportunidades, em outros órgãos, tá certo? E inclusive nos órgãos, tá certo? Regulamentadores. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado também. Fátima, ainda algumas últimas palavras? Tereza, perdão. Não, eu quero também reforçar o agradecimento ao nosso deputado federal Chico Lopes, porque eu tenho certeza que ele, sensibilizado com a questão, ele vai poder realmente nos ajudar muito em nível federal. E isso é uma questão. E outra coisa, nós temos que pensar que uma concessão pública, ela dá um direito, ela cria muitas prerrogativas para um grupo administrar um determinado setor público. E daí me vem a seguinte questão: se isso está acontecendo com a nossa concessionária de energia, você já imaginou se a nossa concessionária de água e esgoto resolvesse também começar a fazer serviços de instalações de hidrossanitárias, de projetos e de tudo? Quer dizer, nós temos que... Pois é, nós temos que imaginar, entendeu? Que cada coisa tem o seu lugar e que tem espaço para todos. Que nós, como seres humanos, nós precisamos de emprego, precisamos de renda, precisamos de tudo isso para sobrevivermos. Né? E é injusto que profissionais que passam 5 anos fazendo uma faculdade saia dessa faculdade e não tenha como se empregar. Porque nós sabemos que não existem empregos para todos, mas com certeza serviço para todos existem. Porque, para você ter uma ideia, a Coelce tem 2.007.000 consumidores nas mãos. E com isso, ela se sente beneficiada para poder fazer o trabalho que ela quiser. Quer dizer, ela tem um marketing gratuito, porque já vai na conta de energia, que nós, quando queremos divulgar... Gratuito não, quem paga é o consumidor. Gratuito para ela. Para ela. Para ela. O marketing está dentro do custo da energia. Está dentro de todas as coisas que uma empresa exerce, embute no seu custo. Né? Agora, no nosso caso, se nós queremos divulgar o nosso serviço, nós temos que pagar uma empresa de marketing, nós temos que criar publicidade, 1001. Então, quer dizer, está muito claro que não existe nem concorrência. A disparidade é tão grande que nós não podemos mais dizer que somos concorrentes da Coelce. A Coelce já monopolizou todos os serviços no estado do Ceará. Então, o que nós queremos é isso, é que volte que a Coelce passe a ser apenas uma concessionária de energia elétrica. E daí nós vamos ser uma aliada, vamos ser todos aliados a ela. E vamos bater palma e parabenizá-la, né? Não? Que preste um serviço de qualidade a todos. Com certeza, para toda a sociedade. Obrigado. Ok, obrigada a participação de todos vocês. Obrigado também a participação a todos de casa. Amanhã nós vamos estar aqui de volta, novamente às 17h30. Boa noite e até amanhã.